Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares para darmos início ao evento. Sejam bem-vindos ao evento Prato Principal. Agradecemos aos nossos parceiros, Patrocínio Master, Sicredi Pioneira, Dr. Clean, Patrocínio Cigan Software Corporativo, Unimed Vale dos Sinos, Apoio Master, Universidade Fevale, Sebrae RS, Apoio Conexo Logistics e Traduzca, Mídia Partner, Revista Expansão, Grupo Sinos, Record Guaíba e Rádio União FM. Para interação com o palestrante, convidamos a todos a enviarem suas perguntas via WhatsApp, utilizando o QR Code disponível nos displays de mesa. Convidamos ao palco Vera Torres, gerente administrativa do Laboratório Qualitá, para o pitch da Dr. Clean. Bom dia a todos. O Qualitá é um laboratório de análises clínicas. Acredito que muitos de vocês já tenham tido contato em algum momento conosco. Nós fazemos parte do DC Group, né? Estamos presentes aí há 15 anos já no mercado. Temos mais de 15 cidades, né, onde a gente tem, 11 cidades onde a gente tem unidades. Aqui em Novo Hamburgo estamos em 3 unidades, uma ali no Centro Clínico Regina, outra no centro de Novo Hamburgo e uma no Doctor Center, dentro de uma das unidades da Doctor. A gente não quer ser só um laboratório de análises clínicas, né? E isso é o que tem nos diferenciado um pouquinho, principalmente pelo nosso produto Te Cuida, né? Então, a gente entende que hoje o paciente e a pessoa tem poder de decisão sobre sua saúde, deve cuidar da sua saúde, e a gente, então, trabalha esse produto onde as pessoas podem fazer exames sem ter a necessidade de uma prescrição médica, né? Para isso, então, a gente trabalha com alguns pacotes, né? Esses pacotes, logo eu vou apresentar para vocês, eles têm nomes bem regionais, e é uma forma da gente comunicar com o público, falando um pouquinho diferente do que vem na prescrição médica, né? Quando a gente recebe requisição de exames, normalmente a gente recebe aqueles códigos que são esquisitos, né? TGO, TGP, né? Enfim, a gente não entende o que isso vai ver do nosso corpo, né? O que a gente tá querendo buscar. Então, os laudos também são autoexplicativos, né? Já que ele não tem uma solicitação médica, quando o paciente recebe o laudo, ele consegue entender o que aquele resultado está apresentando. E claro, né, que havendo alguma alteração, tem que se procurar um profissional de saúde. A gente tem coleta em todas as unidades e os valores são bem acessíveis. Aqui, então, tem alguns exemplos, né, dos nossos pacotes. Então, como eu falei para vocês, os nomes fazem referência à cultura gaúcha, né? A gente tem o rim trisaudável, tem o açúcar sem atucanação, peleia do colesterol, baque alergia, baita fígado, né? E eles têm valores ali que vocês podem ver na faixa entre 20 e 100 reais. Os outros pacotes vocês podem acessar através do nosso QR Code ou do nosso site, tá? Onde também é possível fazer a compra, né? Então, através de um e-commerce, também bem inusitado, o Laboratório de Análises Clínicas vender exames na internet, né? Mas a gente também já está atuando nesse segmento. Convido a todos vocês, querendo conhecer o laboratório e fazer exames, a gente está à disposição.
E é isso. Aqui está o QR Code para acessar o meu LinkedIn, se alguém quiser fazer algum contato ali. Também estamos abertos a negociações aí que as empresas tenham interesse em fazer exames para os seus funcionários. A gente também trabalha nesse segmento. Muito obrigada, um bom almoço a todos. Obrigado, agradecemos a Vera. Neste momento, assistiremos aos vídeos dos parceiros do evento e em seguida será servido o almoço. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Bem que a vida podia ser mais simples, né? Vaga garantida quando chega no trabalho. Elevador sempre vazio. A reunião virou um e-mail. Para ter uma vida assim mais clean, acesse drclean.com.br e simule agora um plano de saúde para você ou sua empresa. Pra que complicar? Clean. Dr. Clean. Planos de saúde. A Cigan nasceu de uma paixão por tecnologia e inovação. Isso fez toda a diferença para que a empresa alcançasse o conhecimento que tem hoje. Quando falamos em inovação, falamos em resultados que vão muito além da rotina. Entregamos diferenciais que elevam o padrão de gestão dos negócios e agregam valor e oportunidades de tal forma que essa paixão se multiplica. São 39 anos de trajetória, mais de 10 mil clientes, 99% de retenção e um ecossistema com mais de 1.000 profissionais comprometidos com a transformação digital das empresas. Por meio da nossa universidade corporativa, capacitamos colaboradores, parceiros e clientes, promovendo o desenvolvimento contínuo por meio de formação, certificação e atualização profissional. Na Cigan nós temos um propósito que direciona todas as nossas ações, que é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. O futuro do RP já está sendo construído. Na Cigan nós acreditamos que o RP não deve ser apenas registrar informações, mas sim atuar como um agente ativo na tomada de decisão. O maior orgulho é ser reconhecido como o melhor RP do Brasil. São 5 prêmios já, e por isso estamos evoluindo para um RP autônomo, capaz de analisar dados em tempo real, antecipar cenários, sugerir ações e executar tarefas automaticamente. Cigan, o ERP que impulsiona decisões, transforma empresas e lidera o futuro da gestão. Ser médico é mais que uma profissão. É um compromisso que se estende além do consultório. Um legado que se constrói pelo exemplo, que transcende gerações, de pai para filha, e segue vivo em cada gesto de cuidado. Nas páginas de um prontuário, o conhecimento se encontra com a experiência. Histórias de vida que se dividem para que o cuidar nunca pare de evoluir. Chega a hora de fechar uma porta e abrir outra. De transformar o ofício em herança e a experiência em inspiração. Porque o médico pode até se despedir do jaleco, mas nunca deixa de honrar o juramento. O cuidado permanece.
Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O Sebrae acredita no empreendedorismo como motor da transformação socioeconômica e trabalha para que os pequenos negócios sejam protagonistas do desenvolvimento sustentável, criando um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. Com presença em todo o país, o Sebrae promove orientação, capacitação, desburocratização e gestão consciente. E assim, gera redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade e perspectiva. Nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões, estimulando a inclusão produtiva, a neoindustrialização, a produção de energia limpa e uma educação empreendedora para todos. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo e sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae. Bom dia, pessoal. Boa refeição para todos. Fazer aqui o protocolo inicial. Primeiro, agradecer, né, a todo mundo que participou aí do nosso comemoração dos 105 anos. Foi muito legal, né? Recebemos só elogios. Então, agradecer a todos aí, agradecer a Fevale, né, que contribuiu lá com o teatro. E para quem não esteve lá, né, fazer um breve resumo aqui, mas foi muito legal. A gente teve a palestra do Luiz Felipe Pondé, e de fato assim ele nos fez refletir, colocou algumas verdades daquilo que a gente está vivendo. Ele quis instigar a gente a refletir sobre as 10 grandes questões desse século, como é que a gente vai enfrentar. E a gente pode olhar isso por um lado pessimista, otimista, mas eu prefiro olhar para a realidade e entender que as questões que ele colocou lá são realmente questões que dependem do ser humano, depende da gente melhorar como ser humano para poder superar e mudar esse desafio, porque se nada for feito, vai realmente acontecer, né? O que foi refletido lá. Então, que fique aí a mensagem, porque a gente queria realmente trazer essa visão, né, de que se a gente quer um mundo melhor, depende realmente do nosso esforço, do nosso trabalho, e a gente pode chegar lá. Naquela mesma ocasião, a gente fez a diplomação da gestão 26-27, essa gestão, nova equipe assume aí em janeiro, e com o compromisso de manter o trabalho que a gente tem feito, de colher os frutos do trabalho e do propósito dessa gestão, que era impulsionar a cultura da inovação. Muito tem se falado agora no mercado, muito mais do que se falava em inovação, isso é positivo, a gente já está vendo reflexo na nossa sociedade. Em todos os eventos que a gente tem participado, se fala muito mais em inovação do que se falava. E agora, mais 2 anos aí, a gente vai, com certeza, colher muitos frutos, vamos ver os resultados desse trabalho. E para marcar aquele momento, né, que foi a consolidação aí, a gente lançou um e-book. Esse e-book ele reflete a história da nossa região, mas de uma perspectiva diferente dos livros que a gente tinha nas gestões anteriores, porque ele traz a história de pioneirismo, aqueles marcos que realmente fizeram a diferença, fizeram com que a nossa região fosse reconhecida nacionalmente, que tivesse a pujança que tem, e o potencial instalado aqui, que tem, obviamente, né, reflexos desse trabalho feito. Então, o livro ele teve o título, né, Inspire-se e Inove. A ideia é que cada um possa ler
esse livro, se inspirar realmente naquilo que foi feito e entender que a gente pode continuar fazendo, pode continuar inovando, que nós vamos ter grandes resultados. E quem quiser um exemplar vai estar aqui na recepção depois, disponível para vocês também. E quem não tiver acesso, quem preferir, tem digital também. E está aqui o QR Code, quem quiser acessar ele e compartilhar com os amigos também, que precisam se inspirar, que precisam entender que dá para inovar, que é muito mais fácil do que parece às vezes. Está aí o QR Code aí na tela para fazer a inovação acontecer. No campo da representatividade, a gente continua trabalhando. Agora, nos últimos dias, nós enviamos uma carta para o governo federal, especialmente para o ministro Fernando Haddad, em relação à reforma tributária. A gente está preocupado que a data para início da reforma tributária agora é em janeiro, 1º de janeiro, e a gente ainda não tem toda a regulamentação pronta para conseguir colocar em funcionamento. Isso gera vários problemas, porque as empresas precisam estar adequadas à reforma tributária, os sistemas, os softwares, né, que emitem a nossa nota fiscal tem que estar atualizado. Isso não tem mais tempo hábil para atualizar todas as empresas do país, em um momento que nem a norma, a regulamentação está certa. Então, nossa provocação e nosso pedido foi que seja definido prazos claros para isso, para que a gente não fique, né, correndo atrás aí de algo que não vai ser, que é impossível de fazer. E também que as empresas, né, que não conseguirem se atualizar não sejam penalizadas, nem no sentido de punição, de multa, né, mas também no sentido de não conseguir emitir os seus documentos fiscais, porque, afinal de contas, o governo está discutindo aí há mais de 5 anos esse assunto, não consegue chegar numa conclusão e a gente tem que implementar nas empresas em 3 meses. Então, não é adequado esse prazo. E a gente está trabalhando com outras entidades também para fazer esse mesmo pleito, né, para que a gente possa mostrar que precisa ter um prazo adequado. A gente é a favor de uma reforma que tinha a proposta de simplificar nossa manicômio tributário, né? Mas, enfim, precisa ser feito no tempo adequado para que a gente possa se adaptar também. Eu quero aproveitar também que a gente fez uma solicitação, né, junto ao secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costela, para uma manifestação oficial do governo sobre o andamento dos planos da execução, desapropriação e traçado da rodovia RS10, que vai ajudar bastante aqui a nossa região. A gente já teve informações que ele faria parte de um edital, né, público, aí, uma iniciativa público-privada para essa rodovia, mas oficialmente a gente não tem isso ainda, enfim, formatado. E eu acho que os principais aí eventos dos últimos dias são esses. Nosso site lá tem todos os detalhes das demais pleitos aí que a gente está trabalhando. E eu quero começar com alguns convites. Nós vamos ter agora um fórum da qualidade. Da qualidade USG, caminhos para empresas sustentáveis e competitivas. O palestrante vai ser André Corauge, da empresa que é presidente da Bibi Calçados. Temos ainda CJ Lopes Dias, né, que é conselheiro consultivo e mentor de carreiras e mentorias e fundador da MG Conex. Everaldo Cavalheiro, especialista em planejamento estratégico, gestão de pessoas, certificações e prêmios da qualidade. Então, esse evento da qualidade, a USG, ele vai ser dia 12 de novembro, daqui a 2 semanas, uma quarta-feira. Então, as inscrições podem ser feitas direto no site, está aqui na tela, né? Detalhes aqui do evento. Então, agendem-se. A gente sempre tem muitos eventos. Eu falei lá no evento, nos 105 anos, nós tivemos mais de um treinamento por semana no biênio anterior, né, 2024-25, e quase 2 eventos por semana. Então,
né? Se vocês quiserem participar de mais movimentos, acompanhar mais o nosso movimento, nosso site está sempre atualizado lá com todas as ações, todos os eventos que estão acontecendo. Bom, acho que o principal era isso, né? Mostrar que esses eventos, treinamentos, qualificação, tem tudo a ver com o nosso propósito, que é realmente trazer novas ideias, abrir mentes, melhorar o relacionamento, para que a gente possa cumprir o propósito de impulsionar as empresas, impulsionar o sucesso, impulsionar a inovação. E a gente faz isso com esse ambiente aqui, com networking, com o conhecimento, né, que a gente consegue promover nos treinamentos e nos eventos. Então, encerro minha parte aqui. E eu queria falar, né, hoje eu já falei em alguns momentos, mas assim, às vezes as empresas comentam que falharam, né, ou fizeram uma estratégia errada, e normalmente o problema não é a estratégia, normalmente as empresas falham na execução da estratégia. Ela é bem mais difícil, né? Então a gente tem que pensar muito bem, montar uma estratégia que seja desafiadora e plausível, senão a gente não chega lá. Então eu tenho o prazer de convidar o Fábio Schink, diretor de performance da agência SPR, e ele vai falar para nós sobre pare de culpar o marketing. Eu acho que é difícil, todo mundo, a culpa é sempre do marketing, né? O problema é sua estratégia. Então, eu espero que a gente possa aprender um pouco mais e tenho certeza que todo mundo aqui pode melhorar a sua estratégia e o seu marketing. Fábio, quero aprender muito hoje. Bem-vindo. Obrigado, uma boa palestra. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Bom dia, galera. Quando a Nath me convida para ser palestrante do prato principal, eu já sabia que vocês estariam almoçando, então eu espero que vocês tenham uma boa refeição. Os slides que eu trago é justamente para guiar esse almoço de vocês. Enquanto vocês batem o papo, vocês vão se conectando. Eu vou trazendo um pouquinho de marketing para vocês, que é o meu dia a dia. Pare de culpar o marketing, o problema é a sua estratégia. E a pergunta é, aonde está a performance no meu marketing? Vou falar de marketing digital. É o meu dia a dia, onde eu trabalho, depois eu me apresento um pouquinho mais para vocês. Quero começar contando uma história, justamente para quebrar esse gelo aqui, eu me senti um pouquinho mais à vontade em cima do palco. E aí, já que a minha noiva está me olhando aqui na primeira cadeira, eu vou usar ela também como uma figurinista da minha história. Bom dia, Juliano. Bom dia, Gustavo também chegou agora, né? Legal. Sempre que eu vou fazer um café da manhã para a gente, geralmente é um omelete. E eu abro a geladeira para pegar os ovos. Pego 3, 4, 5 ovos. 6 às vezes, quando eu faço muito crossfit. Pego meus ovos. Olho para a geladeira. Eu vejo diversos ingredientes lá. Não sei se vocês viram, mas ali do lado a gente tem milho, tem ervilha. Isso aqui não é uma foto minha, tá? Peguei só para ilustrar aqui a história que eu quero contar para vocês. Tem milho, tem ervilha, tem pepino. Pepino às vezes eu não pego, tá? Mas o milho, a ervilha, a batata palha que está do lado. Eu começo a pegar todos os ingredientes que tem na geladeira e meu omelete, que era para ser só um omelete, agora ele vira, sei lá, o almoço, um prato gigantesco com um monte de coisa que a gente nem sabe mais o que tem ali dentro. E quem me xinga, na verdade, é a Bárbara. Porque eu gosto dessa gororoba, porque tem um monte de coisa, eu vou usar tudo que tem aqui. Às vezes tem palmito e às vezes tem um monte de coisa e eu vou jogando. E vocês não viram, mas antes tinha cogumelo, e se tiver cogumelo, eu vou pegar cogumelo para usar no meu omelete. E não importa se está de manhã, não importa, eu vou usar todos os ingredientes que eu tenho. E eu trago essa história justamente para começar a falar de marketing, porque hoje em dia, o que é marketing digital? Quantas coisas aqui vocês fazem na empresa de vocês que está relacionada a marketing digital? Criação de conteúdos para Instagram. Alguém cria conteúdo para Instagram? Pode levantar o braço, por favor? Só para a maioria. Obrigado. Investimento em anúncio. Construção de um site novo. Quem é que está desenvolvendo um novo site? Participação em feiras, não relacionada a marketing digital, mas muitas vezes é o marketing que dá essa incentivada. Newsletters, produção de conteúdo para blog.
utilização de inteligências artificiais para automatizar algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. O que eu tenho que fazer no meu marketing para dar certo? O que mais tu já tentou fazer? Eu botei algumas coisas ali, mas a gente poderia abrir nossa geladeira do marketing. E a ideia era só fazer um conteúdo para Instagram, mas a gente percebe que tem um monte de coisa para fazer e a gente se perde ali no meio. Isso é o nosso dia a dia. Eu e o Christian, meu sócio, meu irmão, a gente trabalha há 15 anos com marketing digital, então a gente já tem aí uma boa carga aí de experiência para falar sobre estratégias, falar ações e o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Esses dias eu estava sentado na cadeira do meu cabeleireiro e aí ele fez a pergunta de ouro para mim, né? Ô Fábio, o que eu tenho que fazer para conseguir um cliente novo por semana? E aí, 45 minutos, 50 minutos de conversa, enquanto ele cortava meu cabelo, a gente começou a conversar sobre Instagram, sobre um site, sobre WhatsApp, sobre estratégias que ele poderia usar na barbearia para conseguir pelo menos um cliente por semana. Mas também, há 2 meses atrás, mais ou menos, a gente inicia uma consultoria com uma instituição financeira que tem mais ou menos um objetivo tipo do cabeleireiro, só que um pouquinho mais. Eles querem faturar em 2025 mais de 1 bilhão. Cabeleireiro, instituição financeira, os dois preocupados com o marketing deles, e agora eles têm que fazer estratégias para alcançar os seus objetivos. Quando eu olho para o cabeleireiro, obviamente, todo mundo sabe que a gente busca estratégias diferentes da instituição financeira. Objetivos diferentes, estratégias diferentes. Porém, quando a gente começa a estressar um pouquinho mais o marketing digital, a gente percebe que, no final das contas, dadas as suas dimensões e dados os seus objetivos, a gente vai ter algumas semelhanças ali. E aí, nesse caso, para matar a curiosidade de vocês, eu falo para o barbeiro que o que ele precisa fazer é ser encontrado por quem está procurando um corte de cabelo. Ele tem uma atuação muito mais masculina que feminina, então esteja bem posicionado quando os homens procurarem e tu vai ser encontrado. As pessoas vão entrar em contato contigo através de algumas plataformas que eu ajudei ele a determinar. E ele alcançou o objetivo dele. Isso foi mês passado. Em menos de 4 semanas ele tem 9 clientes novos. 9. Alcançamos o objetivo. Consultoria gratuita que eu dei sentado na cadeira dele, né? Sacanagem. Para a consultoria da instituição financeira, a gente começa a falar com eles sobre um departamento de marketing digital. A gente sabe que eles têm um departamento de CRM com réguas de nutrição. Então, determinados clientes com determinados objetivos são réguas de e-mails que eles têm que ir enviando para essas pessoas. E cada e-mail, cada momento de compra tem um objetivo. Depois do CRM, a gente percebe que eles têm um time de Inside Sales. Inside Sales, vendas internas, a gente tem um time nessa instituição financeira que está responsável por pegar essa galera que está qualificada e aí sim tentar vender. E depois eles ainda têm um time comercial, que é o time responsável por emitir os boletos e cobrar os clientes para pagarem esses boletos. Porque talvez o Inside Sales deu ok, ganhei um cliente, mas gerou boleto e a pessoa não pagou. Marketing está envolvido em diversos clientes de diversos tamanhos e vocês com certeza vivem isso no dia a dia de vocês. O detalhe aqui, então, que eu trago para essa palestra, para esse meio-dia, é justamente a gente falar sobre 3 erros, e eu quero falar de performance com vocês, em marketing digital. Se a gente conseguisse identificar esses erros e não ter esse problema, esses 3 problemas seria fantástico. O timer não está rolando aqui, tá, gurizada? Tá fim aqui já. Não sei se eu já extrapolei meu tempo. Tá bem. Vamos lá. Primeiro erro de marketing digital relacionado à performance. Acelerar sem base. A gente vai falar um pouquinho de base. Tem muitas coisas no marketing digital que a gente pode fazer. E quando a gente vai falar com os nossos clientes, muitas vezes os clientes chegam para a gente e dizem assim, escutei falar aí sobre uma nova tecnologia que está chegando e eu precisava colocar ela na minha empresa, porque daí eu vou vender mais.
na época das automações, né? Agora a gente está falando de inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu escutei falar que se eu automatizar o meu WhatsApp, eu vou vender mais. Se eu automatizar as minhas réguas aí através de mensagens automáticas no Instagram, LinkedIn, eu vou vender mais. E as empresas querem, e tá legal, construir cada vez mais tecnologia e colocar cada vez mais inteligência no processo para vender mais e ter mais performance. Mas aí o pontinho que eu quero chamar aqui com vocês é que existem algumas bases nas empresas que a gente não pode pular. Esse aqui é um erro que vocês vão ver que vai estar trazendo alguns e a gente pode conversar sobre isso. Antes de falar do erro, isso aqui é datas de 22/10/2025, 23 de julho de 2025, setembro de 2025. Tá todo mundo de olho nisso aqui, imagino eu. Inteligência artificial, novo navegador do ChatGPT, o Atlas. Talvez não esteja tanto no dia a dia de vocês, mas vocês estão escutando falar, né, de ChatGPT e etc. Está dominando o mundo. Aí o ChatGPT quer parar de ser só um chat, mas ele lança um navegador. Tudo bem, passou. Informação que pode entrar aqui e sair aqui. Mas para mim, para o Christian, estrategista de marketing digital, a gente olha para isso e, opa, ponto de atenção aqui. Porque se o ChatGPT lança um navegador, agora ele vai começar a fazer o trabalho do Google Chrome, que provavelmente a maioria aqui utiliza. Em vez de tu entrar no Google Chrome e navegar nos teus sites, agora tu vai entrar numa plataforma de um chat, e vai começar a falar com ele, e vai começar a pedir coisas. Em vez de tu entrar lá no Google e digitar barbearia Novo Hamburgo, tu vai digitar no ChatGPT e no navegador do ChatGPT quais são as 3 melhores barbearias de Novo Hamburgo, por quê e quais são as mais perto de mim. E o ChatGPT ele não vai só te dar 2, 3, 4, 5, 10, 20 links. Ele vai te explicar exatamente por que uma barbearia é melhor que a outra. E ele vai começar a te indicar exatamente aquilo que tu precisa. Olhando para isso, então, indicação para todos vocês, hoje de tarde, quando chegarem nas empresas, deem um jeito de estar bem posicionados nas inteligências artificiais. Podia ser um caso. Mas a gente está falando de base aqui. E quando a gente fala de base, é antes disso. E é aqui que está o erro. O erro não é vocês, hoje de tarde, não falarem sobre inteligência artificial. É não terem as bases de marketing bem estabelecidas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Esse aqui é um caso aí de alguém, nem busquei o nome dessa pessoa, mas eu escutei bastante, vocês devem ter escutado também. Ali por 2022, para você ter resultado, você deve postar de 5 vezes no feed e criar stories todos os dias. Vocês fizeram isso e por isso hoje estão aqui representando uma empresa. Porque se vocês não tivessem feito, assim como o criador de conteúdo de Instagram falou, essa empresa de vocês não existiria mais. E não é verdade. Algumas coisas fazem mais sentido, outras menos, algumas a gente consegue ignorar. Essa aqui não era uma base fundamental em 2022 como pregavam. Assim como tem outros casos, né? Eu digitei mais um aqui para a gente pensar. Empresas que utilizam menos de 5 IAs, inteligências artificiais, no dia a dia, provavelmente em 5 anos, não vão mais estar aqui no prato principal da CI. Talvez seja verdade, não sei. Esse aqui foi realmente um palestrante, não quis colocar o nome dele aqui, num evento que a gente foi esses dias, e ele joga isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Daí eu já logo pensei, putz, com que base científica tu está trazendo essa informação, né? Deu aquela balançada assim, né? Não é a base que eu estou falando. Quando eu falo de base de marketing digital, eu quero falar com você sobre presença digital. Essa aqui é a base do marketing digital. E eu trouxe aqui 3 pilares da presença digital que vocês devem, sim, se concentrar e investir esforços. O primeiro deles é o site. Um bom site, um bom posicionamento. Junto com o site vem toda aquela carga de informações institucionais, tem formulários de contato, tem a apresentação dos produtos e serviços de vocês, mas também com o site vem todos os KPIs, os indicadores, que vão dizer se o site de vocês está alcançando o objetivo que vocês querem com o site de vocês.
Aqui do lado, claro, a gente tem que falar de redes sociais, e eu boto redes sociais e não Instagram, porque parece que tudo hoje é resumido em Instagram. A gente vai conversar de marketing digital hoje, e a primeira pergunta que nos fazem é, tá, mas e o Instagram? Como é que eu vendo mais através do Instagram? Marketing digital não é só Instagram. Estar bem posicionado em redes sociais, sim, é uma base que a gente fala, porque que cliente nosso hoje não está no Instagram? Talvez se eu pedir aqui para levantar a mão, talvez uma ou duas pessoas levantem e dizem assim, eu não tenho Instagram. Mas os outros 99% têm. Então a nossa empresa tem que estar bem colocada, baseada dentro do Instagram. Atualizada, com os dados corretos. Telefone, link da bio com o teu site. Pessoas que te procurarem, algumas vão querer saber mais informações. Elas precisam encontrar as informações corretas. Ferramentas de pesquisa, eu trago o EIA, que não é uma ferramenta de pesquisa, mas ela ainda não substituiu o Google, e eu acho que não vai substituir, até porque o Google está se atualizando para conseguir dar uma segurada na forma que o usuário, que a gente pesquisa, mas estar bem posicionado em ferramentas de pesquisa, sim, é uma base. E eu trago 3 aqui. Site, redes sociais e ferramentas de pesquisa. A gente poderia falar de várias outras. E os mais atentos à minha palestra, à minha apresentação, viram que tem um roxinho lá que poderia ser um erro da minha apresentação. Vocês todos viram, né? Mas não é um erro. Lá devagarinho está entrando no nosso mundo as IAs. E eu ainda não fiz a minha 4ª bola central aqui, porque ela ainda está... A gente ainda está tateando. Mas sim, ela vai ser uma base. Aquele outro slide ali que eu trago falando sobre ChatGPT e os navegadores que estão vindo aí que são novos, vão ser a base. A gente está falando sobre isso na SPR agora. Como que eu estou dentro de uma inteligência artificial? Quando vocês, clientes das agências de marketing, procurarem pela qual que é a melhor agência de marketing de Novo Hamburgo, o ChatGPT tem que responder SPR. Porque é a melhor. É a melhor. E se ele não responder, como é que eu faço para ele responder que é a SPR? Como é que eu digo hoje para uma inteligência artificial que a Terra Mar é a melhor imobiliária de Novo Hamburgo? ChatGPT, quero comprar uma casa de 5 dormitórios no Jardim Mauá. ChatGPT tem que responder, olha na Terra Mar. Lá eles têm as casas que vocês precisam. Como é que eu me posiciono lá? Essa é a IA. E ela vai ser uma base daqui para frente. Acelerar sem base, o que eu quero dizer é isso. É tu dar um próximo passo sem antes tu não ter as bases principais. E as bases principais que eu trago para vocês é site, redes sociais, ferramentas de pesquisa e aquela bolinha lá no canto que são as inteligências artificiais. Segundo erro. Não possuir um plano. Esse aqui eu acho que é o que a gente mais vê hoje em dia. Porque site, muitas empresas têm, às vezes muito desatualizado. Redes sociais, às vezes estão deixadas um pouco de lado. Não postam todos os dias, mas está tudo bem. Mas um plano, poucas empresas têm. Eu gosto de correr. Alguém gosta de correr? Que bom, tem algumas pessoas que gostam de correr. Então eu vou falar com vocês, tá? Vocês vão me entender mais que os outros. Lá por 2016, nem sei se tu lembra disso, pai, mas a gente correu uma corrida de 5 km. A gente saiu da ginástica, correu ali nas Nações Unidas. Foi a primeira e a única corrida que a gente correu junto, né? Não achei a foto, senão eu teria trazido para cá. 2016 eu faço a minha primeira corrida e foi de 5 km. E aí eu vi que eu gostava de correr, comecei a correr. Fiz corridas de 10, fiz corridas de 21, aí fazia as corridas de 10 de novo, daí corria uma trail run de 7 km. E fui correndo e achava que era legal correr, até que em 2022, mais ou menos, eu li um livro. E eu procurei esse livro e eu tenho certeza que ele está na minha prateleira, mas eu não encontrei exatamente que livro que era. Mas o autor falava mais ou menos assim: para de gastar tempo com pequenas coisas do teu dia a dia ou da tua vida e procure fazer coisas maiores. E aí ele faz a analogia de
as coisas maiores vão ser as coisas que tu vai contar para os teus netos. Procure fazer essas coisas maiores. E aí ele fala um pouquinho mais e traz outros exemplos. E aí ele fala sobre viagens, né? Então, para de viajar todo final de semana para Capão da Canoa, para Xangri-Lá, para Gramado. Reúne esse dinheiro, reúne o teu tempo e faz uma viagem um pouquinho mais longa, que vai escrever uma nova história no capítulo da tua vida. Pai, aquilo lá foi uma martelada no coração. Eu pensei, putz, o que eu estou fazendo na minha vida que eu vou contar para os meus netos? 1 minuto de silêncio. Essa foi a reflexão que eu fiz. Agora, vocês estão pensando também. E agora? Eu lembrei da viagem que a gente fez para a China, do cruzeiro que a gente fez, que eu tinha 17 anos. São coisas que me marcaram e eu vou contar que eu fiz um cruzeiro e foi muito legal. Que eu visitei a muralha da China. E aí, em 2022, estava eu lá correndo, no meio da minha corrida. Eu lembro de pensar, por que eu não faço 42 quilômetros e eu me torno maratonista? Ia ser legal, né? 21, 21, 21. Neto, eu já fiz 12 meia maratona. Não é tão impactante, né? Mas se eu falar, Neto, eu sou maratonista, eu já corri uma maratona. Quem já correu uma maratona? Não, peraí. Quem já correu uma maratona? Ninguém correu 42 quilômetros. Mas dos que gostam de correr, alguém já pensou em correr uma maratona? Já, né? Por que não correu ainda? Difícil, né? A decisão já dói já. Correr uma maratona deve ser muito difícil. Mas eu pensei, então tá. Vou contar para o meu neto que eu vou correr uma maratona. Comecei lá, treinos de 25 quilômetros. Final de semana seguinte, treino de 20 quilômetros. 25, 20, 18. Próximo final de semana eu queria correr 30, não deu, estava chovendo, tinha compromisso. Volta a correr 20. Eu não conseguia sair do lugar. Por que eu não consigo correr mais? Até 21 quilômetros foi fácil. Era só correr de vez em quando, no final de semana, eu alcancei meus 21 quilômetros. Mas eu não conseguia sair dos meus 25, mais ou menos. Até que daí eu pensei, bom, alguma coisa está faltando, vou começar a pesquisar para saber como é que os maratonistas fazem para correr 42 quilômetros. E principalmente, como que se faz para correr os primeiros 42 quilômetros. Se eu descobrir isso, os próximos vão ser fáceis. Começo a encontrar vídeos, influenciadores, Instagram, Facebook, YouTube. Muita gente já fez isso, 42 quilômetros. E vários deles estão nos dando dicas diariamente sobre como fazer isso. E uma coisa me chamou a atenção. Todos eles falavam que para tu correr 42 quilômetros, tu tinha que seguir uma planilha. Vocês sabiam que para correr 42 quilômetros tem que fazer uma planilha, seguir uma planilha? Quem corre está fazendo assim. Eu sabia. Eu não sabia até aqui que existiam planilhas de corrida que eram as mágicas da coisa. Mas eu aprendi que sim. E aí, então, lá em 2024, agora no passado, eu resolvo, então, vou seguir a tal da planilha, vamos ver o que acontece. Me inscrevo para uma maratona, daqui era 4 ou 5 meses para frente, faço uma planilha de 4 meses e pasmem. Consegui. 2024, virei maratonista. E eu pensei, tá, mas por que com a planilha dá certo, né? E o que isso tem a ver com o marketing, Fábio? Tu já está 15 minutos falando da corrida, tu quer que a gente corra? Não. A planilha para o corredor, eu entendi que é crucial. Se tu não seguir uma planilha, tu não vai conseguir correr 42 km. Na planilha tem periodicidade de corrida, volume de treino, tem quando tu tem que correr 10, quando tu tem que correr 5, quando tu tem que fazer treinos de tiro, quando tu tem que fazer treinos mais técnicos de fartlek, blá, 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 e blá, blá, blá. É na planilha que está lá. Tu não precisa acordar de manhã motivado e pensar, hoje eu vou fazer um treino de tiro. Não. Tu tá na tua planilha. Tu olha, hoje eu preciso correr 12 km a tanto de velocidade. Tu vai lá e corre. No final da planilha, geralmente lá o final da planilha é um dia, que é o dia da tua maratona. Acreditem, vocês vão estar preparados para correr a maratona. Então, Fábio, se eu começar a correr hoje e eu quiser correr 42 km, é só seguir uma planilha? Sim.
É só. Talvez a planilha de vocês seja um pouco maior de que 3 meses. Vocês vão precisar um pouco mais de tempo. Para mim, uma planilha de 3 a 4 meses foi suficiente e eu segui. Nos nossos CNPJs, a nossa planilha é o nosso plano de marketing. Plano de marketing é isso que vai nos ajudar a sair do ponto A e ir para o ponto B. Simples assim. E todo mundo quer sair de onde a gente está hoje para ali na frente ter algo melhor, faturar mais, ter mais clientes. A gente tem nossos objetivos. E os nossos objetivos são o ponto A nesse caso. Quem aqui tem um plano de marketing estabelecido que está dizendo que se eu sair daqui, fizer isso, eu vou chegar aqui, que aqui é onde eu quero estar no início de 2026, no final de 2026. Provavelmente poucos têm. Alguns têm consultoria. A consultoria geralmente te dá essa estressada, assim, né? Mostra um plano. Eu preciso de um plano. Quando a gente dá as nossas consultorias, a gente vai lá e estressa. Precisamos de um plano. Plano de marketing. Vamos lá. Dentro do nosso plano de marketing, e aqui é um dos erros que eu considero que é um erro grande, é não ter a jornada do cliente desenhada. Nessa consultoria, com essa instituição financeira que quer faturar mais de 1 bilhão até o final de 2025, a gente pediu para eles na primeira reunião de consultoria, olá, somos Fábio e Christian, a gente trabalha assim, assado, e para a próxima reunião, que é a semana que vem, só nos apresentem a jornada do cliente de vocês e os KPIs estratégicos que vocês estão seguindo. Christian, eles apresentaram? Não apresentaram. Instituição financeira com objetivo de faturar mais de 1 bilhão, não tinha isso aqui, que para a gente é básico. A jornada do cliente é onde vai nos dizer quais são esses touch points, esses pontos de contato que o cliente tem com a nossa marca. Onde é que ele vai nos ver a primeira vez? Onde é que ele vai se relacionar com a gente? Onde é que ele vai nos entregar o contato dele, para que a partir daquele momento ele seja o nosso lead e a gente possa trocar mensagem, a gente possa mandar alguns e-mails, eu possa me relacionar com essa pessoa. É aqui na jornada do cliente que vai dizer, a partir de certa etapa, ele está mais preparado para receber uma ligação. Porque se eu fizer essa ligação antes, ele não vai nem querer me atender. Eu vou ser o comercial chato. A partir de certa etapa, agora sim está validado, esse cliente está pronto para receber uma ligação, porque ele já entendeu o problema, já sabe que precisa de uma solução, já sabe que a tua empresa tem a solução que ele precisa, está tudo certo, pode ligar. É nessa jornada do cliente que vai estar desenhado lá o que tem que fazer para o cliente comprar. Se é num e-commerce, é chegar lá no carrinho de compra e comprar o produto. Se é uma consultoria, geralmente não é carrinho de compra. Aí ele vira o lead e por WhatsApp eu geralmente tento fazer essa venda e é ali que a conversa funciona. Jornada do cliente. E eu fui um pouquinho mais fundo para trazer algo um pouquinho mais prático para vocês, porque quando a gente fala de marketing digital, nas nossas aulas, a gente dá aula na Fevale, na SPM, a gente fala muito sobre isso aqui, que é o tráfego. A gente começa nossas aulas falando de tráfego, porque no marketing digital é extremamente crucial que tu saiba o que é tráfego. E o tráfego, tentando explicar bem rápido para vocês, quando vocês saíram da empresa, da casa de vocês e vieram até aqui, vocês trafegaram até aqui. É isso que funciona na internet também. A gente está em um lugar, a gente quer sair desse lugar e ir para outro lugar. Um lugar pode ser o Instagram, por exemplo, e eu, como empresa, eu quero que a pessoa saia do meu Instagram e vá para o meu site, por exemplo. Então eu trafeguei, tirei a pessoa do Instagram e joguei ela para o meu site. Outro tráfego, a pessoa vai lá no Google, pesquisa por algo, encontra o meu anúncio ou o link da minha empresa, a pessoa clica e cai no meu site. Fiz um tráfego também. Então o tráfego é o fluxo de visitantes que acessam um site, principalmente isso. E qual que é a relação do tráfego com a jornada do cliente? Tudo. Quem já comprou na internet, comprou através de um e-commerce, vai lembrar que para comprar daquele e-commerce teve que entrar na página do produto.
carrinho de compras, formas de pagamento, definição da forma de entrega, botãozinho de concluir a compra e caiu numa página de parabéns, você efetuou sua compra. 5 etapas aqui na minha mão, aqui, rapidinho de construir o que é o tráfego. Quando a gente analisa um e-commerce, o que a gente olha? Bota essas 5 páginas, uma do lado da outra, e vê quais páginas estão tendo mais acessos e menos acesso, e por que a página final está tendo uma taxa tão pequenininha de acesso. A gente consegue entender como é que está a jornada do meu cliente através do tráfego. Para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que usar plataformas. Google Analytics, por exemplo, é uma delas. Quem tem agência de marketing, chegar aos detalhes e pergunta como é que está meu Google Analytics. Certamente a agência de marketing vai dizer para vocês, ele está assim assado, vocês têm tantos usuários por mês. Os usuários estão acessando mais a página inicial do que a página do produto. Assim, assado. Tráfego é extremamente importante, tá? Então, tentei trazer aqui para vocês que existe um plano. Lembrem da corrida. No meu plano, eu tenho a jornada do cliente, que é extremamente importante a gente ter isso definido. E dentro da jornada do cliente, a gente pode olhar para o tráfego para conseguir aí, de forma um pouquinho mais tangível, entender os números, entender como é que está a jornada do meu cliente. E aqui uma frasezinha de efeito. Não existe... Errei. Vou voltar. Vou voltar. Não existe um plano perfeito. Mas é melhor ter um em construção do que não possuir um. Se vocês esperarem para colocar o plano perfeito para rodar, vocês não vão botar nunca. Nunca. Botem para rodar. Seja simples. Do Instagram eu quero levar as pessoas para o meu site. Lá no meu site vai ter um formulário de contato, as pessoas preenchem e falam comigo. É um plano. Comecem por ali. Quanto que eu vou investir? Aonde é que eu quero chegar? Quantos clientes eu quero estar recebendo por esse canal? São os KPIs que a gente vai acompanhar para que esse plano funcione e vocês saibam que, saindo daqui e seguindo isso que eu estou montando com vocês, as pessoas vão chegar aqui e é aqui que a minha empresa tem que estar faturando os seus bilhões, se vocês, esse for o objetivo. Terceiro erro. Que eu tenho que me defender, né? Quem é que acha que o marketing digital é o vilão? Vocês vão concordar comigo. Eu trouxe pelo menos 4 aí WhatsApps que a gente recebe constantemente. O primeiro deles. Não estou convertendo, os leads não são meu público-alvo. Isso é marketing digital, tu não está fazendo um bom trabalho, porque os leads são desqualificados. Ou aqui, não estou convertendo, eu preciso de mais leads. Me dá mais. 150 por mês é pouco, eu preciso de 500. Porque eu converti 1, se eu tiver 500 eu vou converter 2. E se tu me der 1.000 eu vou converter 3. Será? Não estou vendendo, preciso de um e-commerce. Putz, isso aqui nos falavam direto, né? A gente parou de receber esse tipo de mensagem, mas eu aqui na minha loja física estou faturando 1.000, eu quero faturar 2.000, eu preciso de um e-commerce, porque senão não vai dar. E aí, então vamos construir um e-commerce para ti. E aí constrói, bota para rodar e não aumenta nada do faturamento. Por quê? Porque o marketing digital é só mais uma ponte entre a tua empresa e o teu cliente. A gente provavelmente tem outros problemas aí para resolver. Não estou vendendo. Os visitantes do e-commerce estão ruins. Então, eu estou levando gente lá para o meu e-commerce, mas eles não estão comprando. Então, esses visitantes do meu e-commerce não são os meus clientes. Marketing digital sempre é o vilão, né? E por isso talvez seja sempre o primeiro corte nos custos, porque está atrapalhando a minha marca, a minha empresa. Isso aqui eu trago, porque quando a gente fala de marketing digital, é algo que a gente sempre gosta de construir com os clientes e analisar com calma. E aqui eu consigo mostrar para vocês que, sim, o marketing digital pode ser que seja o vilão, mas nem sempre. E eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre isso aqui. Funil de vendas. Aqui esse funil está bem interessante, tá? Ele não está completo, porque aqui no final aqui o slide acabou, mas aqui nas caixas de som para baixo ele é uma ampulheta
porque para baixo vai ter agora começar a abrir de novo, onde a gente vai falar de retenção de clientes, a gente vai falar do cross-sell, upsell, vai falar desse relacionamento com gente que já é teu cliente, né? Um trabalho que tem que ser feito. Mas até virar cliente, esse funil de marketing aqui, esse funil de clientes, funil de vendas, ele nos ajuda bastante. Aqui ele está dizendo que a gente tem 4 etapas, lá na esquerda: atrair, converter, relacionar e vender. E dentro de cada etapa, eu tenho uma ação e um status do meu usuário. Lá no meu site, eu vou ter tráfego, então as pessoas estão chegando no meu site. Esse tráfego vira visitantes, né, porque as pessoas que estão no meu site são os visitantes do meu site. Alguns preenchem o formulário de contato e viram os meus leads. Alguns leads estão mais quentes que outros e avançam na minha jornada e viram oportunidades. E algumas oportunidades a gente vende. Isso aqui todo mundo concorda. O que é mais legal de olhar aqui? Que é um funil. Então a gente espera que a gente tenha mais tráfego e visitantes do que clientes. Isso está ilustrado aqui, mas é legal de a gente ver. Assim como a gente tem mais leads do que oportunidades. E é sempre assim. Não esperem que todos os leads vão virar oportunidades. Não vão. Tem muito curioso. Tem muito lead sujo. Tem lead que bota o dado errado. O dado errado não tem o que fazer, a gente descarta. Então o funil serve para a gente olhar para isso e ver como é que está a saúde da minha empresa. Se o mês passado teve um funil com algumas taxas de conversão entre cada etapa, esse mês eu vou buscar aquelas e mais um pouco talvez. E aqui eu já consigo traçar esse plano que a gente estava falando no erro anterior. Mas aqui eu trabalhei com algumas coisas nesse funil que acontecem. E aqui é o balde furado, né? O funil furado faz sentido porque aí embaixo tem que estar furado mesmo. Mas se esse funil tiver furado em outros lugares, a gente vai perceber que lá embaixo as coisas não vão estar funcionando. Por exemplo, quando eu quero fazer tráfego, quando eu quero atrair pessoas, um problema que eu identifiquei de cara é palavra-chave. Palavra-chave é o que a gente utiliza no Google Ads para a gente ir de encontro com as pessoas que estão procurando pela minha marca. Eu vou usar Terra Mar de novo. Procurei no Google apartamento de 3, 4, 5 dormitórios no Jardim Mauá. Seria interessante que a Terra Mar aparecesse com um link. Por quê? Porque eu já identifiquei que eu tenho um problema, eu quero encontrar um apartamento e a Terra Mar está dizendo, eu tenho esse apartamento. Já fazem estratégias assim, né, Xande? Xande fez assim. Legal, então, perfeito, Terra Mar está certinho. Mas e se a Terra Mar bota uma palavra errada ali? Por exemplo, não é o caso deles, eles trabalham com aluguel também. Mas e se não trabalhasse com aluguel e eu procurasse uma palavra-chave, por exemplo, alugar apartamento em Novo Hamburgo, e a Terra Mar aparecesse? Talvez eu ia clicar, ia carregar um tráfego, ia ser um visitante, mas eu sou um visitante ruim, porque a palavra-chave está errada. Me posicionar em palavras-chave que fazem sentido com a minha empresa faz total sentido. Criativos longe de problema. Quem aqui está produzindo criativo, anúncio, para o Instagram, para o YouTube? E aí a gente quer enfeitar. A gente lida com isso diariamente. Vamos falar de um problema, eu vou falar da minha palestra, em vez de eu simplesmente falar que eu vou falar de 3 erros, e é isso, isso e isso, eu começo a dizer que eu sou Fábio Schink, que eu moro em Novo Hamburgo, que eu sou corredor, e eu não estou falando do meu problema, não estou falando da minha solução, e provavelmente eu vou trazer pessoas que não se interessam por aquilo que eu gostaria de vender. Vão me interessar pela corrida, por outras coisas, e não pelo que eu quero vender. Certamente vai ser um tráfego desqualificado. Quando a gente olha para os visitantes, e de visitantes eu geralmente quero converter em leads, promessa fraca, entrar no site de vocês e não saber o que vocês vendem, não saber o que a gente vende. Se eu vendo marketing digital, se eu vendo casa, a promessa de que eu vendo isso tem que ser forte, tem que estar lá na cara das pessoas. Formulário com muitos campos, isso aqui a gente encontra direto, né? Eu coloquei aqui mais para dar uma sacudida. Às vezes a gente entra em sites, a gente está trabalhando com um cliente agora que nos traz o problema de que não estou convertendo tanto quanto eu gostaria. Tá, então deixa eu olhar qual que é o formulário que está captando esses leads. Devia ter, sei lá, uns 10 campos, 12 campos nesse formulário.
Aí a pergunta é, o cliente, se tu entra num site que tem 12 campos, tu preenche 12 campos no formulário? Eu ia sair. É isso que está acontecendo. Essa fricção com a quantidade de campos é um problemaço. A gente está tendo visitantes, mas não está convertendo em leads por causa disso. Se a gente olhar para outros furos, público desqualificado, não vou adentrar lá naquele método do Bunch, mas anotem para pesquisar o que é o Bunch, para entender o que é qualificação de lead, importantíssimo. Plataformas incorretas ou mal configuradas, a gente lida isso dia a dia também. A gente tem um CRM, a gente tem uma plataforma de automação de marketing, mas quando tu faz um teste de formulário, caiu no CRM e o CRM, a automação de marketing, não envia o e-mail para o cliente. A gente tem uma configuração mal feita aqui, a gente tem que resolver. Se a gente tem leads e não está tendo oportunidades, talvez essa nutrição não está funcionando direitinho como a gente gostaria. Isso pode ser um problema. Oportunidades, aí eu já saio um pouco do marketing justamente para apontar que às vezes não é só o marketing o vilão da coisa. Comercial despreparado. Indicação, one-on-one, relacionamento que a gente fez no prato principal é uma coisa. Esse lead que tu tem aqui agora, que está sentado do teu lado, ele está numa etapa de conhecimento da empresa, ele já confia em ti, ele está te vendo. Um lead que caiu no teu colo da internet é um lead totalmente frio, provavelmente. A gente não pode colocar ele no mesmo fluxo de etapa comercial do meu representante que gosta de ligar e fazer uma venda, efetuar uma venda na ligação direta, porque não vai dar. Se tu ligar para o teu lead agora, o lead não vai te atender. E se ele te atender, ele vai dizer que ele está ocupado. Não pode entrar na mesma jornada comercial do que todos os outros leads. E por fim, clientes. E clientes também têm buraco. Porque muitas vezes o onboarding é mal feito. O cliente agora comprou de ti, mas ele não recebeu qual que é o próximo passo que ele tem que dar. Não está claro para ele. Ele não está feliz com aquilo. Ou o comercial fez milhões de promessas e tu, como empresa, a tua solução não vai resolver todas aquelas promessas que ele fez. Cliente insatisfeito, vai ficar um mês, vai querer romper contrato, a tua felicidade de ontem acabou. Né? Já era. Então, em clientes, a gente também tem esses furos. 3 erros que eu entendo que fazem muito sentido e estão muito no dia a dia das nossas empresas que a gente tem que resolver. Acelerar sem base, presença digital, lembrem disso, está bem estabelecido com site, redes sociais e rede de pesquisa. Não possui um plano, lembrem da minha corrida. Eu vim com um tênis de corrida hoje porque eu ia me sentir mais atleta aqui no palco. Achar que o marketing digital é o vilão, a ideia do funil. Tenha um funil estruturado na empresa de vocês, identifiquem os gargalos e esses furos. Se tiver, dá um jeito de tapar esse furo aí para chegar mais gente lá embaixo. Esses são os 3 erros que eu gostaria de trazer para vocês. Aqui já chegando no final da minha palestra, essa frase aqui é muito legal, né? A corrida não fica mais fácil, você que fica mais forte. Eu pratico corrida há bastante tempo. E quando eu falo com amigos meus, vamos correr final de semana. Não, eu não gosto. Ou, para ti é fácil. Não é que a corrida é fácil. Mas eu já estou há bastante tempo correndo já. E 2 semanas atrás a gente encontrou um senhorzinho correndo. Eu estou apontando para a Cota aqui porque fiquei sabendo que é o marido da Cota, o seu Almeida. Muita gente deve conhecer o seu Almeida, professor de tênis. Tava eu e a Bárbara correndo, pouco escuta um senhorzinho chegando, vamos. E nós, eita, cara, o que está acontecendo? E aí o senhorzinho começa a correr do nosso meio, e aí o senhorzinho corre 5,5 km. A gente correu 10 naquele dia, o senhorzinho correu 5,5. E a gente comentou, meu Deus, o tiozinho nos encontrou lá no 4,5, e quando acontece isso, geralmente é, bom dia, e ele vai para um lado, a gente vai para o outro e segue o jogo. Correu 5,5 km com nós, deu 1 hora de corrida e nós conversando. E o senhor Almeida, que já corre há alguns bons anos, já correu corridas de 160 quilômetros. 160 quilômetros no Rio de Janeiro. Me marcou, pensei, não é possível. E ele, durante a corrida, eu fui conversando, e a Bárbara não conseguia conversar mais, né, Bárbara? Porque tu só queria correr e já estava... E eu e o tiozinho e eu quase gravando um podcast com o senhor Almeida, e ele começou a contar de todas as maratonas que ele corria, e aí ele termina a corrida dizendo, porque eu corro há muito tempo, a minha base já está muito forte, e para ele correr é muito fácil.
Ele estava conversando com nós e ele quase que corria de costas e conversando, e nós, calma, tá subindo e vai devagar, e o tiozinho... Seu Almeida é um monstro da corrida, é muito forte. Essa palestra aqui também em nome da Spread School, que é uma iniciativa da SPR, da agência que eu sou diretor de performance digital, Christian, estrategista digital. Aqui também com a gente tem o Juliano, o Gustavo, a Gabi, que são os sócios da Spread School. Eu tenho a honra de ser um dos palestrantes, um dos professores da Spread School. É só uma das iniciativas. Do nosso lado tem mais palestrantes. Hoje eu tenho a honra de estar aqui palestrando para 3 deles. E sabe como é que eu estou me sentindo hoje aqui? Todo mundo deve ter visto essa imagem que essa semana passada, eu acho. João Fonseca jogando e do lado está o Federer olhando. Assim, é eu jogando aqui, tentando jogar tênis e os Federer me olhando aqui, ó. E tô nervoso pra caramba. Fora pai e mãe, fora noiva. Tudo complicado. Galera, próximo passo, não queria sair do palco sem deixar uma ajudinha extra para vocês. Eu estou me propondo a fazer uma análise gratuita para as empresas de vocês, digitalmente, através de uma call. Para solicitar essa análise, sei que talvez nem todos queiram, então quem quiser, fica à vontade de seguir a Spread School no Instagram, @SpreadSchool. Coloquei o QR Code para facilitar encontrar a gente por lá. Manda um direct, dizendo que tu estava aqui na palestra, que tu quer essa análise, que ou eu ou alguém da Spread School vai entrar em contato com vocês e a gente vai marcar essa call de 20 minutos, 30 minutos, uma conversa rápida aí para entender como é que está o posicionamento da empresa de vocês. E eu espero ajudar, principalmente essa comunidade hamburguense que a gente gosta bastante. Estamos sempre presentes aqui na CI, também faço parte do comitê de jovens. Certamente vão me encontrar aí agora que vocês estão me vendo por aqui. E sempre que me encontrarem, vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês e ajudar assim como eu conseguir. Então, muito obrigado. Robson. Parabéns, Fábio, muito bom. Para quem queria aprender hoje, né? Ele sempre está aprendendo, né? Sempre tem alguma coisa para... eu não recebi perguntas ainda, foi maravilhosa a palestra, não restou dúvidas. Mas eu acho que tu tocaste num plano, né, que é um ponto muito importante, que é justamente essa questão de tudo depende de uma meta. Se eu não tenho uma meta muito clara, se eu não tenho um plano traçado, qualquer lugar que eu chegar que tá bom, né? A gente fala muito sobre isso. E às vezes a gente vê as pessoas falando, puxa vida, e eu não tenho um plano. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que ficou a mensagem que o plano ele tem que ser distribuído, tem que ter plano para cada atividade que eu faço na empresa. Marketing é a base. Se eu não fizer marketing, o resto não acontece. Então, se já começar com um plano, como é que tu disse? Melhor um plano em construção do que não ter um plano. Eu acho que a mensagem serviu para muita gente aqui. E agora, pelo que tu tá... Tua história aqui de início, né? Tu falou que tu faz consultoria de graça, né? Pelo menos para o cabeleireiro, então eu quero uma também. Eu tenho uma meta com essa turma aqui, que é que todo mundo saiba o propósito da entidade. Boa. Eu já tentei que o pessoal levantasse a mão aqui e me frustrei. Eu acho que os 2 levantaram a mão. Como é que eu faço para esse pessoal todo saber do nosso propósito? Porque é um propósito coletivo aqui, né? Uma associação. Então, eu sei que tem os VPs não valem, né? Porque esses estão doutrinados. Mas os demais aqui eu gostaria que soubessem. Como é que a gente faz isso? Me ajuda? Consultoria grátis agora. 30 segundos. Como fazer para vocês decorarem o propósito da ACI? Legal. Ainda bem que a gente tinha combinado essa pergunta aqui, né? Sim, Robson? Claro. Daí fica muito mais fácil de eu responder. Com um plano bem traçado. Bom desafio. Acho que eu começaria construindo uma analogia com esse propósito, para fazer com que as pessoas consigam não só verem a ACI com esse propósito, mas com que elas consigam ver dentro delas mesmas. E eu confesso, talvez tu tenha que me dar um puxão de cabelo, porque eu não sei o propósito da ACI. Eu falei 3 vezes hoje. Eu falo em toda reunião. Escutou o que ele falou? Nós temos que fazer uma associação. Vamos lá, vamos tentar, né? Cadê o pessoal de marketing aqui? É bem fácil. Impulsionar
a cultura de inovação da região. Pegaram? Impulsionar a cultura de inovação da região. Está na tela lá, ó, ao vivo. Todo mundo decorado. Próxima prato principal, eu vou perguntar de novo. Nós vamos fazer uma associação também agora. Vamos tentar. Vou levar para casa esse desafio aí de buscar uma maneira de fazer essa galera gravar. Mas agora vocês não vão mais gravar também, né? Só por ter rolado esse constrangimento aqui, você fica pensando assim, vocês vão chegar aí em casa e dizer, ó, ele falou de 3 erros, mas cometeu um, não lembrava do propósito. E tá aí o propósito. Então tirem foto e me ajudem, porque se o Robson perguntar para vocês, tem que lembrar, porque o Fábio pediu para me tirar uma foto. É isso aí. Muito bom, obrigado. Tá bem. Obrigado, pessoal. Isso. Muito bem, dando continuidade ao nosso evento, faremos agora o reconhecimento, destaque, merecida homenagem às empresas aniversariantes. Solicitamos que os homenageados posicionem-se ao lado do palco para a foto conjunta. Para receber o troféu em homenagem aos 5 anos de fundação, convidamos ao palco Letícia André dos Santos, da Service RS. Em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos Lauri Benck Rosane Machado, da Roma Business Consulting. Ainda em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos ao palco Jandir José Clerin e Vanessa Krutzmann Dornelles, da Session Soluções em TI. Em homenagem aos 35 anos de fundação, convidamos ao palco Kátia Regina Weber, da Luz e Luz Luminárias. Em homenagem aos 45 anos de fundação, convidamos ao palco Alexandre Ferla e Nelo Ferla, da Imobiliária Terra Mar. E com 60 anos de fundação, convidamos Wilson Arthur da Cruz, da Móveis Líder.
convidamos ao palco para o aniversário de 20 anos de fundação, André Luiz dos Santos, da Millennium Tecnologia. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma excelente tarde e convidamos as empresas homenageadas para uma foto conjunta no palco, ao lado do palco. Muito obrigado, boa tarde.